Quero falar também sobre o Flamengo, de olho em um camisa 9 do Sporting. Preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira e Filipe Luís. Algum deles teria chance de treinar o Chelsea? Fala também do Flamengo, de olho em um goleiro brasileiro que faz sucesso em Portugal. Últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, de olho em um goleiro brasileiro que atua em Portugal. Eu me refiro a Andrew, 24 anos de idade, atleta formado na base do Botafogo e jogando pelo Gil Vicente desde 2021. Nessa sexta-feira, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, e Filipe Luís, treinador do Fla, estiveram em Barcelos, cidade portuguesa, para assistir a Gil Vicente e Sporting, partida do Campeonato Português. Eles foram ao estádio para acompanhar bem de perto o Andrew, atleta de 24 anos de idade, cujo vínculo no Gil Vicente se encerra em junho de 2026, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. Atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente relação com dirigentes do Fla. 16 jogos na atual temporada, titular absoluto, jogador que já despertou o interesse de Sporting, Porto e Benfica. Ele também tem sido observado de perto por gente do grupo City e do grupo Red Bull. Antes de gravar o vídeo, até consultei uma pessoa do staff do Andrew para saber se o Flamengo já fez proposta oficial. A resposta é de que não, de que houve primeiro essa observação. A tendência é que o Fla tente a contratação do Andrew para ser o reserva imediato do Rossi. Vale a lembrança de que Gabriel Brazão, durante muito tempo especulado como possível novo goleiro do Flamengo, contei para vocês, o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, me assegurou que não existiram propostas. Em relação a Pedro Morisco, 21 anos de idade, jogador do Curitiba, ele pretende deixar o Coxa apenas para jogar no futebol europeu. Só para completar, registrar que Saul vai passar por uma cirurgia de fato e vai ficar pelo menos 3 meses fora, perdendo dessa maneira a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o início do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo, de olho em um camisa 9 do Sporting. Pelo menos é o que sugerem alguns setoristas do Flamengo nesse sábado. Informação dá conta de que José Boto e Filipe Luís estiveram em Barcelos na sexta-feira para assistir a Gil Vicente e Sporting, para acompanhar o goleiro do Gil Vicente, o Andrew, que foi formado no Botafogo, mas também para ver de perto um atacante colombiano chamado Luis Suárez, camisa 9 do Sporting e artilheiro da equipe, 27 jogos, 19 gols e 3 assistências, são 22 participações em gol em 27 jogos. Ele marcou 7 gols nos últimos 5 jogos, vive fase espetacular. O negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Hoje, o Suárez está avaliado em 20 milhões de euros, mas o Sporting já deixou bem claro que não tem a mínima intenção de negociar, especialmente com um clube brasileiro. Se for para sair, que seja por 30, 35, 40 milhões de euros para algum clube do futebol europeu. Só para completar, Marcos Leonardo também tem sido debatido internamente. O atacante, que pertence ao Al Hilal e corre o risco de ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita para os últimos 6 meses da temporada, foi oferecido, embora nem seja pelo representante dele, mas por intermediários. O grande problema é que o José Boto, e em especial o Filipe Luís, entendem que o Marcos Leonardo é mais centroavante, e a busca é por um camisa 9 que também saiba jogar fora da área, casos, por exemplo, do Caio Jorge e também de Luis Suárez. E o Cruzeiro já tem um acordo salarial com o Gerson. Nesse sábado, o pai empresário do atacante, o seu Marcão, esteve em Belo Horizonte para sacramentar o acerto de salário, tempo de contrato e luva. Resta o principal, um acordo entre Cruzeiro e Zenit. Negociações já se arrastam há pelo menos 2 semanas. Já contei para vocês que a primeira oferta do Cruzeiro foi de empréstimo, o Zenit descartou na hora. Como contrapartida, o Zenit pediu 40 milhões de euros, e aí foi a vez do Cruzeiro dizer que não havia menor cabimento comprar alguém por 40 milhões de euros, levando em consideração que esse atleta foi comprado 6 meses atrás por 25 milhões de euros e na Rússia não conseguiu jogar bem. Nesse momento, o Cruzeiro, para fechar com o Zenit, tenta operacionalizar a ida do Jonathan Jesus por 10 milhões de euros e o pagamento de mais 12 milhões de euros. O Zenit insiste em receber 25 milhões de euros. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. E uma das partes importantes, que era o convencimento do Gerson, isso já foi resolvido.
Gerson, que ganha no Zenit 5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer a mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês livres dos impostos. Para jogar no Cruzeiro, ele aceitou uma boa redução salarial. Ele chegaria hoje para ganhar menos do que o Gabigol, que custa 3 milhões e 450 mil, embora o emprestado para o Santos, o Gabigol vai ter 1 milhão e 250 mil pagos pelo Peixe. Você, torcedor do Cruzeiro, gosta da ideia do Gerson? Ele chega para ser titular absoluto e para jogar ao lado de quem? Quem perde a posição para a entrada do Gerson? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Flamengo. Queria contar que o rubro-negro decidiu mudar sua estratégia por Caio Jorge. Você vai ver nos noticiários nos próximos dias o Flamengo deixando de falar sobre o atacante do Cruzeiro. Depois de 3 propostas recusadas, a nova estratégia é esfriar esse assunto, para que no fim do mês de janeiro exista uma nova rodada de negociações para quem sabe a contratação do atacante. Só para lembrar, a primeira oferta feita pelo Flamengo foi de 30 milhões de euros, oferta recusada. Depois o Flamengo apareceu com 22 milhões de euros em dinheiro, além de Everton Cebolinha, oferta também recusada. Mais recentemente, nessa semana, já depois da virada do ano, o Flamengo chegou a oferecer 27 milhões de euros, além da inclusão do Everton Cebolinha. O presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, segue insistindo em 50 milhões de euros. Diante desse cenário e com a falta de vontade do Flamengo em colocar o Luiz Araújo na operação, era um dos pedidos do Cruzeiro, a estratégia agora muda. O Flamengo vai concentrar forças em outros reforços para o restante do elenco. Há uma série de posições ainda carentes e essa negociação vai ser tomada. A negociação vai ser retomada com Caio Jorge e o Cruzeiro um pouquinho mais para o fim da janela. Não podemos nos esquecer que o Flamengo tem outras alternativas também para a função do camisa 9. Se José Boto e Bap conseguirem avançar com outra possibilidade, o Caio Jorge permanece no Cruzeiro sem sombra de dúvida. E essa história de que Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, faz parte de uma lista de possíveis substitutos de Enzo Maresca no Chelsea. Posso assegurar que se o Chelsea um dia vier buscar um treinador no futebol brasileiro, não será Abel Ferreira. Filipe Luís tem muito mais a ver com o Chelsea do que o treinador português. E eu vou trazer todos os detalhes dessa história. Primeiro, porque o Filipe Luís já foi atleta do Chelsea e deixou excelente impressão. Depois, porque o trabalho dele é muito bem avaliado, não só pelo Chelsea, mas por alguns dos principais clubes europeus. O esquema tático, forma como ele encara o jogo, seu comportamento à beira do campo, tudo isso influencia de maneira muito positiva. Queria relembrar também que o ótimo jogo que o Flamengo do Filipe Luís fez contra o Chelsea também lhe garantiu pontos. Ele passou a ser muito melhor avaliado no futebol europeu a partir dessa ótima apresentação. Para completar, na comparação com o Abel Ferreira, importante registrar que o Filipe Luís é representado pelo Jorge Mendes, empresário português com portas abertas nos principais times do mundo, enquanto Abel Ferreira é representado pelo Hugo Cajuda, empresário português de pequena entrada nos principais times do planeta. Diante desse cenário, se um dia o Chelsea vier buscar um treinador por aqui, não será Abel Ferreira e sim Filipe Luís. Mas, aí é uma curiosidade, né? Com a renovação do contrato do Filipe Luís com o Flamengo, assinada no finalzinho do ano passado, a chance de o Filipe Luís se tornar técnico do Chelsea é muito pequena, para não dizer zero, assim como em relação ao Abel Ferreira. O que você pensa sobre o tema? Você preferiria ter Abel Ferreira ou Filipe Luís? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala, minha família, beleza? Então é isso, rapaziada, um grande abraço para você e a gente tá aí com muita informação do Flamengo, notícias atualizadas e exclusivas para você não perder nada. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal ativando o sino das notificações, porque tem muita informação importante de bastidores do mercado da bola do maior clube do Brasil. Combinado? A gente encerra essa edição, voltaremos daqui a pouco com mais um vídeo do Flamengo. Espero encontrar vocês lá. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos com tudo!